Olá, eu sou o Fernando Sembranelli, do Health Nova Hub, e eu estou aqui hoje com a minha amiga e gestora, Aline Fernanda Pedrazzi, mãe de duas crianças lindas, que está falando hoje diretamente da sua home office quarentena em Ibitinga, Puerpério. Puerpério, exatamente. Ela tem uma iniciativa que é o Mãe Star, que é bem legal, que vale a pena acompanhar o canal. E a gente vai discutir hoje sobre maternidade, quarentena e loucuras afins, né? Os desafios desse momento que a gente está vivendo. Super obrigado, Aline. Oi, Fê, muito obrigada pelo convite. Eu sempre gosto muito de falar sobre esse tema, né? Eu trabalho no Ciro como gerente de projetos de responsabilidade social. E também eu acho que a parte social é a minha causa. Então, eu fiquei 10 anos na HC e agora estou no Ciro há 2 anos, na área de responsabilidade social, e é algo que eu sou apaixonada e quero continuar trilhando. E o Mãe-Estar foi uma coisa que surgiu da vontade de ajudar outras mães, porque eu vi que maternidade por si só não é simples, não é fácil, como eu imaginei que era. Agora, associada à maternidade ao puerpério, no meu caso, né, de mães que estão aí com bebês recém-nascidos e um isolamento, eu diria que a gente precisa de um psiquiatra, de um psicólogo, ainda bem que a telemedicina aí tá aí para nos ajudar, porque não é fácil. Perfeito, perfeito. E a gente estava conversando aqui antes. Como é que você vê essa questão Quais são os desafios principais que você está vendo na quarentena? Você que está com duas crianças lindas aí. Olha, eu estou em licença maternidade, porque eu tenho uma filha de 2 anos e meio, a Júlia, e uma de menos de 2 meses, a Pietra, então eu estou de licença maternidade, não estou oficialmente fazendo home office, embora eu tenha ajudado alguns colegas que a gente tem hospital de campanha, né? Aqui mesmo em Bitinga a gente possivelmente vai ter que fazer algumas ações e eu me coloquei à disposição no que eu puder ajudar como gestora, que eu acho que é importante nesse momento, e tem o Mãe-Estar, que não é uma obrigação, é algo sem fins lucrativos, então eu não dependo financeiramente para viver, mas é algo que eu gosto de produzir, e eu tenho recebido via Mãe-Estar muitos comentários e pedidos de ajuda de mães, em especial mães com bebês pequenos, que estão surtando, assim. Acho que estar em quarentena... Primeiro, a pandemia, né? A situação que todo mundo fica tenso, ansioso. Segundo, é estar confinado, é não poder sair, é não poder... Não ter liberdade que você tinha antes. E outra é dar conta de tudo numa situação de estresse nova para todo mundo. Então, ainda nas famílias que tem o pai em home office dentro de casa, a mãe que também trabalha fora em home office dentro de casa e os filhos, eu tenho uma amiga nossa até em comum, que os dois trabalham, às vezes os dois são da área da saúde, a mãe está em home office porque tem a filha, o filho para cuidar, e o pai às vezes é da saúde, está saindo para trabalhar. E como que essa mãe faz o home office, cuida da criança, cozinha, lava, passa, isso é insano, assim. Eu sem o home office, mas com as duas, né? Então a Pietra está em aleitamento exclusivo, demanda muito, e com a ajuda da minha mãe, porque eu vim para o interior, então ela ajuda muito. É muito difícil conseguir ter uma rotina, é muito difícil conseguir produzir. Então eu acho que tem que ter um olhar, e tem havido uns grupos, vários psicólogos fazendo consultas a preços bem mais baixos, ou fazendo consultas gratuitas, e tem surgido iniciativas para ajudar essas mães. A gente até está criando um grupo no Telegram e que profissionais têm me procurado se dispondo a ajudar sem cobrar mães que estão realmente precisando. Então, eu acho que é necessário ter esse olhar. Eu estou falando da mãe, o pai também sofre, enfim, tem outros, mas a gente tem uma carga muito maior para mães que têm as crianças e ainda trabalham fora e tem os cuidados de casa, né? Eu acho e além de tudo, eu acho que a questão do apoio social, direto ou indiretamente, né? Acho que quem não consegue estar com os avós nesse momento é ainda mais difícil, né, Aline? E tem uma questão que as pessoas também
estão recebendo muitas notícias más o tempo inteiro. Notícias ruins, a mídia o tempo inteiro traz os dados, traz as mortes, e tem um lado de apavorar, que eu acho que é importante ter os dados reais, mas de uma forma de sensibilizar, e às vezes a pessoa começa a comprometer realmente a sua saúde mental, porque tem pessoas que desenvolvem medos exacerbados e tem reações exacerbadas em relação a isso. Tem gente que já tem e já reconhece como uma doença, um diagnóstico psiquiátrico, certas formas de fobias, enfim. Tem outras que, a partir de uma situação de vulnerabilidade muito alta, como essa que a gente está vivendo, ela tem geneticamente uma predisposição e ela pode começar a apresentar quadros psiquiátricos importantes por conta disso. Então, tem pessoas que optam em não ficar vendo mais notícias, ou ver uma ou duas no máximo por dia, que é o ideal, e tentar se focar em notícias boas. Então, conversa com um amigo que te faz bem, né? Vê notícias positivas, sai um pouco desse foco da Covid o tempo inteiro, tentar ver outras coisas, estudar. Enfim, ontem mesmo eu assisti uma palestra inteira, passando roupa das meninas, assisti uma palestra do Leandro Carnal, maravilhosa, sobre felicidade e redes sociais. Então, assim, totalmente fora. Eu acho que isso é importante para a gente, né? Para tentar manter aí um equilíbrio, porque senão todo mundo vai pirar, não tem como. Não, e aí a gente estava falando antes um pouco dessa questão do relacionamento dos casais, né? Ou como, na verdade, assim, uma coisa que a gente viu na China é que o número de pedidos de divórcios aumentou muito pós o período de quarentena. É claro que lá foi mais radical que o nosso, mas mesmo assim a gente vê que a tensão entre casais tem que ser muito bem administrada nesse período, porque tende a aumentar muito, né? Entende? E quando você fala muito bem administrada, eu não sei, assim, como, de fato, quando as duas pessoas estão muito estressadas, quem que administra isso, né? É difícil. Realmente, eu acho que experiência própria, que agora o meu marido está em São Paulo, eu estou isolada com as crianças no interior, a relação está bem melhor, porque realmente confinado e com cada um olhando para o seu lado não funciona. Então eu acho que é um exercício de empatia muito grande, porque homens e mulheres não adianta. Quando a gente tem questões emocionais, os sentimentos são diferentes e a forma de demonstrar é diferente. Então, eu acho que tem que ter um trabalho de empatia muito grande, de diálogo, antes de estourar, né? Na tentativa de... E ter uma forma de... Olha, todos os dias a gente vai sentar junto, sozinho. Quem tem criança, colocar as crianças para dormir mais cedo possível, para ter um momento só de vocês. Ver um filme, sei lá, tomar um vinho, sem abusos, né? Porque a gente também falou um pouquinho antes o que tem acontecido, principalmente quem tem um histórico de abuso e dependência de álcool e drogas, isso tende a piorar em períodos de estresse, em períodos como esse de isolamento. Então, eu acho que, assim, a empatia é a principal chave nesse momento. E ter compaixão também de se você está num dia que você não aguenta, você explode. Eu explodi outro dia com a Dil, chorei depois. Eu falei, cara, eu não tenho que me culpar, eu tenho que me policiar e ver o que fez acontecer isso para não acontecer de novo. Mas isso pode acontecer com todo mundo. Então, ter compaixão e entender que é uma fase e como você faz para diminuir isso, né? Para que não aconteça novamente. E tentar fazer ações que protejam sua saúde mental. Porque se desanda, é difícil voltar, né? Então, a gente tem que tentar manter. Não, perfeito. Eu acho que uma das coisas que que eu acho que pouco se fala na mídia, mas nessa situação, o uso de substâncias de abuso, remédios de uso controlado, que aí realmente eu acho que aumenta o risco dessa situação toda, né, sair de controle, assim. E o desafio que a gente está falando antes, que a gente tem muito pouco controle
a gente não sabe exatamente, né, como as pessoas estão. A gente percebe às vezes pelas mídias sociais que tem um grau de agressividade maior, um grau de irritabilidade. Às vezes as pessoas começam a ter aquelas brigas em mídias sociais porque você não sabe nem por qual motivo, né? Tem uma polarização. E dado todas as pressões que a gente está vivendo. E uma outra coisa, assim, como é que faz para lidar com a questão das crianças? Quer dizer, a gente estava essa questão que agora a criança não está na escola, normalmente a mãe que tem que estar cuidando, se tem alguém que ajuda a babá, tal, não está presente nesse momento. Como é que você tem se virado, assim? Quais são as boas práticas de sobrevivência? Olha, eu estou numa situação, posso dizer, muito confortável, porque eu estou com os meus pais. Então, em licença maternidade, então eu não tenho home office, né? Mas o que eu tenho recebido de mensagem de mãe surtando, e nos grupos e lives a gente vê, primeiro que assim que foi decretada a quarentena, começaram a divulgar várias listas de atividades para se fazer com a criança. Agora, que mãe que tem que lavar, passar, cozinhar, limpar a casa, manter as crianças alimentadas, de banho tomado, fazer homeschooling, vai ter tempo de fazer atividades extras com a criança em casa para não deixar ela cair no, sabe, ficar, digamos, entediada. Então, primeiro surgiu eu olhava, eu ainda com essa ajuda toda, eu falava, uma semana e meia depois de começar a quarentena, eu falei, eu não fiz nenhuma atividade para entreter a Jill fora do que eu já fazia. Eu não criei nenhum dragão de... Tem várias coisas e bem elaboradas, assim. Então, você fala, você começa a se cobrar. Eu acho que isso gerou uma ansiedade muito grande nas mães. Uma outra coisa, as crianças ficam muito mais agitadas, porque ficam no apartamento, principalmente em São Paulo e nas capitais, um apartamento com quantos, sei lá, de 80 metros quadrados, onde que ela vai colocar toda essa sua energia. Muitas crianças são filhas únicas, os pais não têm tempo, nem conseguem brincar o dia inteiro, então você tem uma pronta para explodir ali. Fica muito mais no tablet, você tem mais dificuldade para dormir, eu acho que é um ciclo. Então, eu acho que é tentar não se cobrar e tentar falar assim, ó, nesse período vai ver mais tablet, nesse período vai dormir menos, ou vai dormir mais, ou vai comer mais doce, ou vai fazer coisas que você tem que, acho que, se aceitar e aceitar essa nova situação e saber que é temporária. Para mim é difícil às vezes falar, cara, ela tá comendo doce todo dia, ela tá vendo TV 2 horas por dia, antes era meia hora cronometrada, ela tá indo dormir 11 horas da noite. Tem hora que eu fico assim, mas é o que a gente tem, né? Então, é tentar diminuir a cobrança. Eu acho que é a primeira coisa, que já tem coisa demais para a gente se preocupar. Não, perfeito. Eu acho que tem essa questão fundamental, que é a perda da rotina, né? Perda dessa estrutura das nossas vidas, assim. E eu acho que você coloca, né? Apesar que aparentemente é mais fácil você estar sem a sua rotina, na prática o que a gente está vendo é o oposto, que é bem mais difícil, né? Essa questão dos horários eu não vi nenhuma pesquisa que fala assim como é que estão os horários, mas certamente se você olhar, as pessoas estão dormindo mais tarde, quer dizer, às vezes dormindo mais ou dormindo menos, né? Acho que tem um impacto geral, assim, né? E para a criança, a rotina é importante porque você tira a imprevisibilidade, que a deixa ansiosa. Então, todo dia, acordar mais ou menos no mesmo horário, fazer a rotina, tipo, escova o dente, troca de roupa, toma o café da manhã, e daí vai ter uma atividade, isso todo dia de manhã, ela já sabe, ela não precisa, o cérebro fica mais tranquilo, porque ele já tem programado mais ou menos o que vai acontecer, já está na memória. Se todo dia isso muda, toda hora o cérebro tem que reagir. O que é agora? Mas não era assim. E reaprendendo. Isso vai gerando uma excitação muito grande na criança e vai prejudicando aquilo que já era tudo certinho, né? Então começa uma nova situação que os pais vão ter que lidar e a criança também. Então, mas não tem muito como ser diferente, né? Porque para os pais também a rotina mudou. Agora tem muitas outras coisas que antes eles não faziam sozinhos, agora tem que fazer. Não, e essa questão das culpas, né?
exatamente isso. Putz, isso é uma coisa que é recorrente nas conversas, né? Ah, meu filho tá vendo mais TV, ou mudou o hábito alimentar, ou a gente mesmo, né? Putz, outro dia minha nutricionista falou, como é que tá a dieta? Eu falei, cara, que dieta, assim, agora assim, não respeitando, assim, realmente assim, eu acho que, né, a gente tem que, eu acho que assim, a gente tem que ser tolerante conosco, né? É claro que eu acho que ser flexível sem para não sofrer também, né, com essas mudanças assim. Sim. E uma coisa que eu tenho visto que tem sido muito legal, que está surgindo, principalmente, isso entre mães já é muito comum, porque a gente tem um cenário, uma pesquisa da FGV de 2017 mostrou que metade das mães de crianças até 2 anos estão fora do mercado formal de trabalho. E daí você fala, quanta mãe empreendedora, né? Acho o máximo, mas é por necessidade. A grande maioria é por pura necessidade, porque ou foi demitida ou teve que pedir demissão, porque não ganhava menos do que teria que para pôr uma criança ou numa escolinha ou pagar uma babá. E a gente sabe que hoje creche mesmo a gente tem para 1/3 das crianças, não tem para todas. Então, quando a gente olha para essa situação assim, peraí que tá tendo um... Peraí, Fê, rapidinho. Cuida aí. Rapidinho. Então, essas mulheres, né, que já a gente, antes da pandemia, já tem uma situação de mulheres que se ajudam, principalmente de mães, porque é isso, metade das mães de crianças até 2 anos não está no mercado formal de trabalho. Então, elas formam redes, isso é muito legal. Muitas formam redes colaborativas, em que às vezes se atua com trocas, escambo mesmo de serviços ou de produtos, e porque elas se identificam umas com as outras na dor e elas se ajudam. Eu acho que tem surgido e tem sido bem legal, e nos grupos que eu participo isso tem acontecido muito, profissionais como professoras de yoga, professoras de dança materna, psicólogas e etc., que precisam, que são todas autônomas, elas oferecem online os seus serviços em valores gratuitos, valores de 20, de 40, de 60, de 80, de 100, de 150 reais. E aí, quem participa disso e tem condições, vai pagar mais. Quem não tem condições e precisa de um atendimento psicológico, por exemplo, paga 20, ou coisas do tipo. Eu acho que isso tem um potencial e eu acho que isso é muito legal, né? É uma forma de se ajudar e de manter o mínimo, digamos, que as pessoas gostariam de ter acesso, porque não adianta hoje, sem colaboração, a gente enfrentar isso, porque todo mundo vai perder. Então não adianta você, ter a pandemia, vou colocar o valor do álcool gel lá em cima, eu vou ganhar, mas tá todo mundo perdendo, qual é o real significado de eu fazer lucro nessa situação? Então eu acho que tem que mudar esse olhar, né? Eu acho que isso eu tenho sentido nos grupos que eu participo que tem acontecido bastante isso. Perfeito. Acho que a colaboração colaboração e proatividade são palavras-chave, né? E olhando para frente, Elica, o que você vê assim que você acha que vai mudar? Né, eu acho que sempre se falou muito da necessidade de mais flexibilidade no trabalho, né? Mas eu acho que também a gente nunca teve uma experiência massiva de home office ou de quarentena, né? O que você acha que são as principais lições que a gente já pode ter e que vai trazer mudanças, não só para o trabalho, mas como, né, para os pais, mães e crianças? Eu acho que em relação, pensando em saúde principalmente, a gente tem lá no Sírio o projeto de telemedicina, que na verdade é de médico a médico. A gente não tem o atendimento, né, como não é regulamentado ainda em situação fora da pandemia, a gente não tem um atendimento do médico ao paciente. Mas eu acho que é uma coisa que eu gostaria muito que não
retrocedesse e que num país como o nosso, o quão importante é a gente conseguir utilizar da tecnologia para ter assistência, principalmente quando a gente fala de atenção primária, de promoção da saúde, prevenção e hábitos, né? E coisas que a gente conseguisse realmente atingir a maior parte da população de forma online, assim. Eu acho que isso, eu gostaria muito que a gente conseguisse esse gancho, não tão, digamos, vamos olhar o copo meio cheio, né? Mas aproveitando que a gente já deu um passo, eu acho que seria muito importante a gente avançar cada vez mais e ver que dá para ter uma assistência à saúde aí, utilizando a telemedicina de uma forma boa e atingindo a maior parte da população que hoje não tem assistência à saúde, né, de forma presencial. Eu acho que isso seria muito legal. O home office, eu confesso que se eu tivesse que um dia trabalhar numa empresa que não me permitisse em nenhum momento fazer home office, eu não trabalharia, porque a minha situação como mãe é quando minha filha fica doente, eu vou ficar com a minha filha em casa. E graças a Deus eu tenho condição de falar, eu não vou trabalhar. Se você precisar me demitir, porque eu vou faltar um mês no ano por conta da minha filha doente, eu vou ficar com ela, eu prefiro ser demitida. É uma situação de muito privilégio, eu agradeço muito por poder ter essa condição. Mas, por isso que a empresa que eu estiver, e eu falo isso muito claramente, eu preciso ter essas condições de flexibilidade. E eu sempre falo, né, com os meus chefes, com a minha chefe, a gente acaba dando até em dobro. Não sei se precisaria dar em dobro, mas a gente, por conseguir ter esse equilíbrio família e trabalho, a gente produz muito mais. Cara, põe uma mãe feliz com os filhos trabalhar, você vai ter uma produtividade sensacional. Eu acho que isso que ainda as pessoas, os grandes gestores aí, os CEOs, enfim, ainda não perceberam e tem que valorizar a mãe e deixá-la satisfeita, porque a gente realmente produz muito quando a gente vê em troca que a gente consegue equilibrar família e trabalho. Então, eu acho que não tem volta, né? Se eu tivesse uma empresa, eu sonho de ter a minha empresa Mãe-Star, seria total home office. Eu vejo que funciona. Muita gente critica na telemedicina, por exemplo, essa falta do contato, do olho no olho. Eu não atuo no Bem-Estar como profissional da saúde, porque eu sou fisioterapeuta de formação, mas eu não atuo há muito tempo e no Bem-Estar eu sou muito mais uma mãe tentando ajudar outras mães. Mas o que eu recebo de agradecimento, de mudar curso de vida da pessoa, outro dia, um depoimento de uma mulher que escreveu depois de ver um vídeo, ela é bipolar, diagnosticada, ela engravidou sem querer. E o psiquiatra dela falou assim, olha, você precisa tirar essa criança, você não tem condições de ter um bebê na sua circunstância, porque você está muito grave, você não está com os medicamentos adequados, você vai precisar de tomar essa medicação, parar de tomar. E ela me escreveu desesperada. Eu, com o auxílio de um psiquiatra, que ela não conhece, a gente fez um texto orientando que ela buscasse outro profissional, que ela fosse para o psiquiatra, para conversar com o obstetra. Ela me escreveu 6 meses depois, agradecendo muito, porque ela estava para ter o bebê, que ela estava muito feliz, que ela tinha mudado de psiquiatra, que ela então falou várias coisas, que ela chegou a pensar em fazer o aborto. Então eu acho que assim, a distância física não impede de ter uma boa assistência e uma boa, óbvio que a gente depois essas questões cirurgias e questões de exame físico, a gente tem alguns desafios, mas eu acho que a gente tem muito a ganhar com essa questão da telemedicina. E perder isso de que só o contato físico e o olho no olho faz com que as pessoas tenham adesão, por exemplo, ao tratamento. Eu acho que se você descobrir uma forma de adesão ao tratamento utilizando não o médico, que é o Deus, né? Mas sim a questão das normas sociais, o que o coletivo próximo a mim está praticando, eu vou praticar, e a gente conseguir com isso chegar ao povo, a gente vai melhorar muito em massa a saúde da população. Interessante. Eu acho que nossa, acho que normalmente eu trabalho de home office, mas eu acho que
E eu acho que o que muda, na verdade, assim, eu acho que nesse tempo que a gente está vivendo, o desafio é exatamente esse, né? Que você perde a rotina, perde a sua muito da liberdade de ir e vir, né? Mesmo a nossa, eu moro perto do Parque de Ibirapuera, quer dizer, a hora que fechou, você fala assim, realmente se perde, né? Então acho que tem que ter estrutura, tem que ter apoio, você também tem que ter organização para trabalhar em home office. Eu acho que é uma tendência irreversível. É, e, mas a gente tem que ter. Eu acho que realmente essa situação de exceção. Eu acho que essa situação de exceção que a gente está vivendo mostra que a gente tem que ter muito cuidado com o overload de informação, quer dizer, né? Que a gente está hiperconectado. Se você quiser ficar recebendo. Né, eu acho que isso também é uma coisa que eu vejo que assim, as pessoas. A gente, tudo bem, você tem que respeitar, mas você tem que respeitar as orientações, mas a gente não precisa realmente estar ciente de todas as informações, né? Eu acho que hoje isso é impossível e nos cuidar. Lica, super obrigado aí pela sua contribuição, pelo tempo aí que a Gil e a sua família nos deu aqui para você poder estar com a gente, deu tudo certo. Fico muito feliz, espero que vocês fiquem bem aí, né? E que em breve Fê, possamos nos rever. obrigada. Só aproveitando, falando nas crianças, uma outra coisa que eu acho, que eu ouvi uma entrevista outro dia, que o pessoal estava preocupado, né, em relação à carga horária obrigatória das crianças na escola. Eu fiquei assim apavorada. Eu falei, gente, a gente aqui querendo sobreviver, né? Pensando na saúde mental, e as pessoas super preocupadas com a quantidade mínima de horas em sala de aula que as crianças vão ter que ter, porque diminuiu a obrigatoriedade do número de dias letivos, mas não da carga horária mínima. E as pessoas estão preocupadas, da educação preocupada com isso. Eu acho que assim, a gente tem que mudar, e eu gostaria muito que houvesse um movimento de mudar a chave, assim. Não são horas obrigatórias que vai garantir o futuro de ninguém. Eu acho que aproveitar esse momento para olhar para os aspectos socioemocionais e como a gente está formando essas crianças, né? Eu acho que aí você esquece esse mês, esquece essa quantidade de horas de matemática, de português, de história, de geografia, e vamos ver como a gente pode ganhar em termos de crescimento socioemocional, de empatia, de inteligência emocional, que é o que falta para as nossas crianças, com certeza. Que é o que eu gostaria para as minhas filhas. Então, só mais isso a complementar. Eu acho que a gente conversou com empresários do setor de educação, realmente a mudança foi em 72 horas. Assim, eles pegaram, né, eu acho que mesmo as grandes universidades americanas, elas estão todas, né, Duke está com todo o curso tá online, quer dizer, aulas ao vivo, quer dizer, é uma mudança histórica, né? E eu acho que é uma coisa assim que acelerou de tal maneira. Mas eu concordo, assim, que talvez o foco será que é o curso de 12 horas ou é o foco que aquilo que realmente faz refletir, né? Então acho que eu acho que educação é uma revolução, eu acho que é bastante. A gente, né, outro dia vi uma matéria, não, que não vai ter grandes transformações. Eu acho que eu discordo, acho que vai ter grandes transformações pós essa crise. Quem tá Também aí? acho. Hello! Linda, linda, tudo bom? Tá linda. É o Fê. E acho que vai ter grandes transformações positivas, né? É isso mesmo. Muito Mas, bem, tá adorei. bom. Um Bom beijo, te beijo ver mesmo à vocês. distância. Um beijo. Beijo. E a hora que eu vou postar aqui, colocar no nosso canal, e aí eu te compartilho. Tá Tá bom? bom, eu compartilho aqui. Beijo. Beijão. Beijão. Tchau, Tchau, tchau. tchau.